Você já pensou em colocar implantes, mas travou por causa do medo de sentir dor? Eu sou Douglas Lima, sou especialista em implantes dentais aqui em Florianópolis, Santa Catarina, coladinho com São José. E nós vamos conversar hoje sobre o seu pavor de sentir dor durante uma cirurgia de implantes. Pode parecer coisa de criança, medo de dentista, mas não é, é coisa séria. Isso está em todo mundo, é coisa do ser humano. Isso está associado a alguma experiência ruim, negativa que você passou durante a sua infância ou adolescência, e posso até dizer que na vida adulta também. Se você já passou por alguma experiência de dor de dente, foi atendido em alguma emergência odontológica aí numa madrugada dessa, você sabe que dor de dente é algo terrível. E você associa o ambiente de um consultório odontológico a este sofrimento. Mas eu quero dizer para você que o implante está fora dessa categoria de sofrimento. Precisa estar fora. Portanto, se você fez uma cirurgia de implantes e você me diz, doutor, eu senti dor, acende a luz de alerta, tem coisa errada aí. Eu sei porque eu recebo esses comentários aqui mesmo no YouTube e eu respondo para alguns e alguns eu até peço mais informações. Alguma coisa que não está certa, está errada. Eu tenho para te dizer o seguinte, você sabia que colocar implante pode ser menos doloroso do que trocar uma simples restauração, do que remover uma cárie e até tratar o canal? O que, doutor? Você quer me dizer que colocar implantes pode doer menos do que tratar o canal? Sim, pode, e eu afirmo categoricamente. Quase 100% dos meus pacientes concordam comigo. Aquele que não concorda é porque nunca tratou o canal e não sabe o incômodo que é tratar do canal de um dente. Mas vamos começar de baixo. Um dente cariado, o que acontece? Você vai ao dentista e ele simplesmente anestesia o seu dente e ele começa então com aquele trabalho de remoção de cárie. É um procedimento desconfortável porque o dente, esse nosso amigo aqui, ó, dentro dele, ele possui uma série de canalículos, uma série de terminações nervosas que se comunicam com essa cavidade aqui e ao remover essa cárie, obviamente que a trepidação da broca, a refrigeração também, porque existe uma refrigeração, uma água gelada, provoca dor aqui. E muitas vezes, alguns procedimentos como esse, a anestesia não pega, já passou por isso. Tem alguns pacientes que são teimosos. Ele tem uma hipersensibilidade tão grande que a gente vai para a aplicação do anestésico e vai o primeiro, vai o segundo e o terceiro e a anestesia não é 100% ainda. Lembra desse episódio? Olha, um tratamento de canal é isso aqui, certo? Existiu uma cárie, essa cárie se comunicou com o canal e foi necessário então esse procedimento que você está vendo na tela, que é a instrumentação dos condutos radiculares, a descontaminação e depois irrigação e fechamento, o que se chama de obturação. Nesse momento o dente está livre, a porta de entrada de bactérias foi fechada. Depois disso é feita a restauração, a prótese ou coroa, enfim, e o dente está pronto. Doutor, beleza, eu prefiro um tratamento desse. Eu também prefiro. Esse sistema aqui, sem dúvida, é o melhor sistema para recuperar dentes danificados, cariados. Porém, nem sempre é assim. Você há de convir comigo que muitas vezes, quando você vai procurar o dentista, ele pode estar nessa condição aqui que você está vendo. A cárie já comprometeu a coroa, já entrou no canal, existe uma lesão irreversível e essa lesão irreversível, mesmo com o tratamento de canal, não se consegue mais recuperar o nosso amigo. Infelizmente, ele vai ter que passar pela buticoterapia intensiva. Já ouviu falar esse termo? Precisa extrair, meu amigo, minha amiga. Não dá para ficar com o dente assim com uma cavidade aberta, porque ele funciona como um foco de infecção na sua boca. Ele está atraindo bactérias e infecções nessa região e você pode trazer danos para dentes vizinhos que não tem nada a ver com a história. E eu digo para você, é comum receber no consultório pacientes que vêm, doutor, eu estou com dor neste dente aqui, mas a gente inicia o procedimento e acaba descobrindo que o dente vizinho já está comprometido, já existe uma lesão. Então, infelizmente, se dá uma notícia não muito boa para o nosso amigo paciente. Vamos ter que tratar o outro também. São 2 dentes. Doutor, e se chegou nessa condição de extrair? Posso deixar desse jeito? Doutor, não está aparecendo, doutor. Olha lá, doutor, está escondido. Então, doutor, só vai aparecer se eu mostrar. Eu não vou andar por aí mostrando o meu dente para os outros. Então, agora você vai conhecer o que nós chamamos de efeito dominó. Doutor, efeito dominó, o que é isso? Eu vou cantar
como aquela banda dos anos 80, o dominó? Esse é o efeito dominó, doutor? Não, calma lá. Dr. Douglas é assim, meio piadista, meio engraçadinho. O efeito dominó vem daquele joguinho de final de semana que você não joga mais porque está esquecido. Os teus filhos nem sabem o que é dominó. Então eu vou te lembrar, você empilha todas as pedrinhas do dominó numa fileira e se você empurra uma pedrinha, todas as demais vão cair. O efeito dominó é este que eu estou te mostrando nesse momento. A perda de um dente de trás, o primeiro, vai gerar a seguinte situação. Não é imediato, mas vai acontecer. Passam-se alguns meses e você vai perceber a presença de movimento nesse dente, nos dentes laterais, movimento nos dentes laterais. Automaticamente, o que vai acontecer, doutor? Com a presença desses espaços, você começa a perceber que há impacção alimentar nessa região. O que é isso, hein? Alimentos começam a ficar presos durante as suas refeições e você acaba acostumando a isso. Às vezes você corre passar o fio dental e tira, às vezes você deixa e o tempo vai passando. E aí, o que você vai perceber com o passar do tempo é que os espaços podem trazer cáries para você. Isso quanto tempo, doutor? 2 anos, 3 anos, você já pode ter uma situação como essa. Sem falar que o nosso amigo que você acabou de ver, ele cresceu um pouquinho e causou a chamada extrusão dentária. A extrusão é o começo da falência do dente. Então ele desceu um pouquinho e já começa a aparecer a furca. Ele vai ser perdido esse dente. Então, um dentinho perdido na arcada inferior ocasionou uma desordem geral em toda a metade desse lado direito, na parte superior e na parte inferior. Você nota aqui a presença de cáries nas adjacências, você nota que o dentinho cresceu. Ao crescer, esse dentinho começa a tocar mais no dente inferior e vai ser o próximo a ser perdido. Então, agora você tem a perda de um e depois a perda de outro. E assim vai. Um por um, você vai perdendo, como acontece no dominó. Doutor, eu não quero passar por isso. Agora chegamos aonde eu queria te mostrar. Antes de perder os demais dentes, antes das inclinações, vá a um dentista especializado, vá a um profissional especialista e faça um implante. O implante, ele nada mais é do que o seu dente artificial de novo. Ele vai ter as mesmas características do que o seu dente natural, só não vai ter dor. A higienização vai ser um pouquinho diferente, mas ele vai trazer um enorme benefício. Se você correr um pouquinho, não deixar as inclinações acontecerem, sem dúvida é o melhor tratamento que você poderia pensar em fazer para repor esse dente perdido. Porque principalmente se você correr rapidinho, não deixar as inclinações acontecerem, procurar o seu especialista, ele vai pedir a tomografia, é um exame obrigatório para fazer esse tipo de tratamento, é a tomografia. Então o seu implantodontista vai fazer o planejamento para colocar esse implante. E logo em seguida, passando-se alguns meses, dependendo da técnica que se utilizou, você tem o seu implante e logo em seguida a coroa sobre ele. Pode ser aparafusada, cimentada, o que quer que seja, mas o importante é que você terá o seu dente novamente. O padrão de higiene pode ser um pouquinho diferente, mas você aprende. E é rápido pegar todos os macetes, aprender a usar o fio dental, escovar o dente do implante igual aos seus dentes naturais, vai lhe trazer um enorme benefício. Desse lado você não vai sofrer, a sua mastigação continua plena, você não vai ter dores de cabeça, você não vai ter problemas intestinais, problemas na articulação por causa da falta de um. Doutor, mas eu perdi vários. Eu já passei dessa fase, doutor. Eu já entendi, eu devia ter pensado melhor. Eu devia ter procurado. O meu filho que eu estou cuidando aqui, a minha filha, eles não vão passar por isso, porque eu estou de olho e eles sabem disso. Mas eu já passei, doutor. Eu já perdi quase todos. O que eu posso fazer? Você já ouviu falar da prótese protocolo? Uma arcada inteira pode receber implantes. Uma arcada inteira pode receber uma prótese completa sobre todos esses implantes. Doutor, agora que eu estou um pouco mais corajoso, porque eu vi que um implante não causa dor, 4 implantes causam dor, é a mesma coisa. Eu diria para você que a única diferença é que demora mais. O procedimento precisa de um planejamento especial. O profissional que faz esse tratamento precisa ter um preparo, uma habilidade para planejar, ver a prótese antes de tratar com os seus implantes, porque o tratamento começa lá na frente, começa de trás para frente. Nós chamamos isso de planejamento reverso. Doutor, eu não gostei dessa história aí de uma prótese toda emendada. Eu já percebi que o fio dental não vai passar. Eu posso fazer dentes
individualizados? Doutor, o que é implantes individualizados? Para fazer implantes em coroas sobre implantes individualizados, teria que acontecer isso que você está vendo na sua tela. Cada dente perdido precisaria estar recebendo uma coroa. Cada dente perdido precisaria receber um implante. Porém, você vai concordar comigo que você não perdeu todos na mesma época, certo? Você foi perdendo um dente, 2 dentes a cada 2 anos. Isso fez com que a sua arcada dentária sofresse modificações desuniformes. Desuniforme significa que você não perdeu dentes na mesma medida, você não perdeu dentes no mesmo tempo. Então, você tem falta de osso de um jeito diferente. Isso significa que para colocar os implantes, você iria precisar de enxertos em quantidades diferentes, em locais diferentes. Para colocar dentes com implantes individualizados, você vai entender que a prótese, quando vem depois, ela iria ficar com a gengiva dos dentes totalmente desconfigurada. Uma gengiva mais alta do que o outro, porque o desenho gengival mudou. Por isso, a prótese protocolo é o tratamento mais interessante nesse caso. Porque você não precisa colocar todos os 12 dentes perdidos. Você pode reabilitar uma arcada inteira com 4 implantes, além de ser mais econômico. Vamos combinar. 4 implantes é melhor do que 12. Eu já entendi, doutor. Então eu gostaria de pensar num tratamento que fosse assim, que me desse estética, que me desse função, que me desse conforto, que eu esquecesse que fosse artificial. Opa, peraí, vamos conversar. Você vai concordar comigo que não é todo lugar, que não é todo paciente, que não são todas as pessoas que falam bem desse tratamento aí? Tem muita gente falando que a prótese protocolo parece a sua dentadura, então não compensou esse tratamento. Mas eu tenho para te dizer que aqui no meu consultório eu não escuto essa reclamação. Eu escuto ao contrário. Gente terminando o tratamento dizendo o seguinte: doutor, se eu soubesse, teria feito antes. Porque aí eu teria a qualidade de vida que eu espero. Eu quero convidar você, a partir desse vídeo, se você tem o interesse de continuar essa conversa que nós começamos aqui, para esclarecer melhor as suas dúvidas, agendar uma consulta. Como é que eu faço, hein, doutor? Eu não estou aí na sua cidade, não estou em Florianópolis. Eu até pretendo ir. Mas antes de você vir, eu quero lhe convidar, faça um agendamento online. Você vai encontrar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link. Você pode clicar, vai para uma página. Nessa página você vai encontrar 2 botões. Se você quiser fazer um agendamento online, você não pode estar aqui, clique no botãozinho Agenda Online. Então vai trocar a cor e você então vai abrir a mesma agenda, só que é para consultas online. Hoje mesmo conversei com uma paciente, sabe de onde? De outro país, lá da Europa, Suíça. Eu estava aqui 13h30 da tarde, ela 18h30, começo da noite, depois do trabalho. Conversamos cerca de 1 hora, trocamos informações, elaboramos mais ou menos ali um cronograma de tratamento para começar daqui 4 meses, que é o tempo que ela consegue se organizar para vir para o Brasil. Vai passar aqui uma temporada em Florianópolis, vai fazer a primeira fase. No ano seguinte ela volta para fazer a fase seguinte dos definitivos. Então, se você está longe daqui, você não precisa estar lá em outro país, você pode estar no Brasil mesmo. Se você está em outra cidade, outro município, outro estado, quer conhecer o nosso trabalho, faça o agendamento, tem ótimas opções. Se você quiser se hospedar na nossa cidade utilizando aquele aplicativo, já ouviu falar do Airbnb? Tem alguns pacientes que já vieram para cá, ficam aqui 15, 20 dias, 30 dias. Teve uma senhora do Mato Grosso do Sul, no final do ano passado, ficou 60 dias aqui, fez um trabalho maravilhoso com 2 protocolos, voltou para casa feliz. Ela não volta a fazer a manutenção, ela vai fazer a manutenção lá na cidade dela, porque ela mora muito longe, mas ela ficou feliz da vida. Então eu convido você a fazer esse agendamento se você tiver interesse em conhecer nosso trabalho. De presente, eu deixo com você um e-book. Você vai conhecer alguns dos segredos para recuperar o seu sorriso quando você procurar um dentista especialista, o que não pode faltar numa consulta. Se você não vem no consultório do Dr. Douglas, não tem problema, visite seu dentista na sua cidade. Mas ao ler esse e-book, vai ter argumentos para não aceitar determinadas coisas e para pedir alguns detalhes, porque o que muda no seu tratamento, o que vai fazer diferença na hora que estiver trabalhando com a parte da prótese, é esse o seu objetivo. É ter os seus dentes de novo funcionando muito bem, lhe dando alegrias, e não só isso,
quando você faz a sua mastigação, você fica satisfeito, porque o alimento é bem triturado, você não sente dores articulares, você percebe que não precisa fazer muito esforço para mastigar os alimentos e depois você consegue fazer uma higienização bem eficiente, porque você vai receber uma instrução correta de como fazer a limpeza, sabendo que precisa voltar ao dentista pelo menos uma vez por ano. Esse é o e-book. E eu convido você a fazer esse agendamento, porque eu digo para você, implantes são sinônimo de qualidade de vida. Tudo isso que você vê na tela é possível para quem tem todos os seus dentes fixos novamente. Volta a ser menino, volta a ser menina, não no sentido pejorativo, porque você é um homem ou uma mulher responsável pelos seus atos, mas a qualidade de vida está relacionada com as suas atividades. Sem falar que a sua aparência, você ganha aí seus 10, 15 anos com um tratamento como esse, seguramente. Dr. Douglas fica por aqui e eu vou pedir para você, curta, compartilha, comente esse vídeo, distribua dos seus grupos de WhatsApp. E, havendo dúvidas, não querendo agendar consulta, porque eu ainda estou em dúvida, doutor, estou conhecendo o seu trabalho agora. Continue assistindo nossos vídeos, vá para o nosso canal, nós temos excelentes conteúdos sobre higienização de prótese, sobre diferenças entre zircônia e acrílico, diferenças entre alguns materiais até dentro do acrílico, e você precisa saber, porque na hora de fazer o seu tratamento, isso faz toda a diferença. Dr. Douglas fica por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.